Oi, você curte RPG de mesa? Está sempre em busca de mundos imaginários para poder ambientar as suas aventuras? Você curte uma boa aventura no mundo dos samurais medievais japoneses? Gosta de personagens honrados que lutam pelos seus princípios, muitas vezes sacrificando a própria vida? Bom, se você curte esse tipo de ambiente para suas campanhas de RPG, não sai daqui não, porque depois da vinheta eu vou apresentar para vocês o mundo de Rokugan, o Império Esmeralda, um cenário de RPG ambientado na cultura e na tradição dos samurais japoneses. Fica aí, hein? Já volto. Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Que Mundo é Este? Um quadro no qual eu falo a respeito de cenários de RPG de mesa. E hoje continuaremos estudando o Império Esmeralda, Rokugan, um cenário de RPG também conhecido como A Lenda dos Cinco Anéis. Neste cenário incrível, a gente fala a respeito da cultura, da tradição, de um povo samurai, né? Místico, tá certo? É uma mistura das lendas japonesas, orientais, né? Chinesas, todas as lendas orientais em geral, com um belo toque de magia, um belo toque de coragem e de fantasia que fazem do RPG esse hobby incrível, sensacional. Então você precisa conhecer Rokugan se você é fã do gênero samurai, porque com certeza esse cenário foi feito para você. E se você caiu aqui de paraquedas e nem sabe o que é RPG, não fica preocupado não, tá? Porque eu deixei aqui no card um link que vai te levar para minha playlist RPG para iniciantes. Lá eu explico tudo sobre esse hobby incrível. Aqui no momento a única coisa que você precisa saber é que o RPG é uma construção de histórias coletivas. Um grupo de amigos se reúnem para criarem e viverem aventuras imaginárias. Gostou? Pois então, vamos lá conhecer este cenário incrível que é o cenário de Rokugan. O que? É o seu primeiro vídeo aqui? Bom, esse não é o nosso primeiro vídeo a respeito de Rokugan. Existem outros vídeos, aqui eu já falei sobre a história do mundo, eu já falei sobre a geografia, já falei sobre a sociedade Rokugani, eu já falei sobre um grande leque de coisas. Eu também deixei um card, tá? Um link no card, tá? Para você voltar lá e ver os outros vídeos onde eu falo. No nosso vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao estudo de Rokugan, falando a respeito da política e da economia deste mundo incrível. E se você quer saber mais sobre Rokugan, você precisa voltar lá e ver os outros vídeos, tá certo? Então vem comigo, nós vamos falar agora a respeito da política de Rokugan. Vamos lá? Bom, pessoal, antes da gente começar a falar a respeito da política de Rokugan, eu só quero frisar mais uma vez, tá? E deixar bem claro que este mundo, ele é um mundo imaginário, ele é um mundo de fantasia. E que, embora ele utilize como pano de fundo as lendas, a tradição, a cultura, a sociedade, né, oriental como um todo, ou seja, a sociedade japonesa, a sociedade chinesa, coreana, entre outras, né, que existem, né, no Oriente, tá? Apesar disso, ele também tem uma grande dose de quê? De misticismo, uma grande dose de fantasia, tá? E, portanto, esse vídeo não serve como
é um referencial histórico a respeito da vida ou da cultura, ou nem mesmo da mitologia desse povo, uma vez que muita coisa aqui foi acrescentada pelos próprios autores, né, desta obra incrível. Só lembrando, né, que Rokugan é o cenário do livro de RPG A Lenda dos Cinco Anéis, né, um livro que chegou ao Brasil através da editora New Order, tá? Ele já está na sua 4ª edição aqui no Brasil e ele é um livro, é um cenário assim bastante querido, né, dos RPGistas, tanto dentro quanto fora do Brasil. Então vale muito a pena conhecer Rokugan. Vamos então agora falar a respeito da política, né? Muitas pessoas acham que a campanha de samurai, ela tem que ser aquela campanha de katana na mão, muito sangue rolando, corpos divididos ao meio, mas não é bem assim em Rokugan. Em Rokugan, a política também tem um papel muito importante no dia a dia dos samurais. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. A política de Rokugan, tá bom? Então, o caminho do samurai, como a gente sabe, quase sempre ele é considerado como um sinônimo de um caminho guerreiro. Mas não aqui no Império Esmeralda. Os samurais, eles servem aos seus clãs tanto dentro como fora do campo de batalha. A política tem sido um elemento vital da história de Rokugan, desde a sua fundação. As negociações e as manobras dos chamados cortesões, ou seja, aqueles samurais que dedicam a sua vida à política, né, mudaram o império, mudaram as guerras, né? E de fato, esses cortesões talentosos, eles têm por vezes alterado o resultado de guerras, mesmo após as batalhas terem sido travadas. Este é um talento que causa frequente fúria em clãs considerados militaristas, como por exemplo o clã do Leão e o clã do Caranguejo. Estes dois clãs, eles não aceitam as maquinações políticas como uma forma honrada de vida samurai. Mas é claro que já desde muito tempo a opinião deles tem sido colocada em segundo plano diante do grande êxito que os cortesões eles vêm adquirindo nessas negociações. Alguns bushins, né, ou seja, guerreiros, desdenham dos cortesões e das suas sutis artes de política. Eles não entendem que os que devem servir a seus clãs nas cortes, por sua vez, rejeitam a noção de que sejam menos samurais do que aqueles seus primos guerreiros. Os cortesões, eles devem travar seus confrontos diplomáticos com a mesma coragem e zelo que um bushin realiza o seu combate, pois suas falhas podem ser tão ou até mais catastróficas do que aquelas cometidas durante uma guerra. As suas vitórias, por outro lado, podem trazer glória e sucesso para seus clãs, sem a necessidade do derramamento de sangue que uma guerra produz no final. Falha na corte significa morte, tão certa quanto em combate. Cortesãos devem andar continuamente no fio da navalha, trabalhando para obstruir, minar e destruir seus oponentes sem serem presas da mesma sorte. Enquanto os bushis experientes, que são redesignados à corte, são forçados a admiti-la como um campo de combate tão exigente quanto a guerra em si. Em Rokugan, políticas ocorrem primeiramente nas várias cortes do império. Todo daimyo e governante mantém uma corte em seu castelo ou palácio, convidando emissários e visitantes de outras famílias e clãs para atender e receber seus visitantes. Quanto maior o nível de um anfitrião, mais prestigiosa é a sua corte e mais importantes serão as discussões e negociações políticas que ocorrerão lá. A mais prestigiada corte do império, é claro, é a corte imperial,
presidida pelo próprio imperador e por seus conselheiros-chefes. Muitos cortesãos passam a vida tentando ganhar uma indicação para lá. A mais intensa atividade política ocorre durante o inverno, e embora a corte imperial seja mais importante e prestigiada do ponto de vista político, a corte de inverno imperial é a mais desejável de todas as cortes para se passar os meses nevados. A corte, mais do que qualquer outra parte da vida de Rokugan, é recheada de etiqueta delicada e falas indiretas. Afinal, diplomatas falam por seus clãs e têm o peso e o prestígio deste clã atrás deles. Um daimyo menor que insulte ou ignore um cortesão sem causa legítima pode muito bem ser forçado ao seppuku por sua quebra de etiqueta. Ninguém é tão inculto para discutir alianças abertamente ou tratados na corte aberta. Diplomatas treinados empregam dicas e sutis inversões de conversação para sugerir possíveis tópicos de discussão. Muito da realmente importante e crucial negociação na corte ocorre em encontros privados e não nas câmeras abertas onde outros podem bisbilhotar. Acordos políticos em Rokugan são raramente expressos como tratados escritos, salvo quando os dois lados desejam apresentar um acordo formal ao resto do império. Mas, comumente, negociações são feitas por comprometimento pessoal e palavras de honra. Os clãs confiam em seus cortesãos para lidar com situações delicadas, e cortesãos podem vir a invocar a confiança de seus clãs para dar grande peso às suas palavras. De fato, os daimyo menores ou oficiais provinciais podem muito bem ter dificuldade em manter suas posições, se poderosos e influentes cortesãos falarem contra eles a seus senhores feudais, especialmente se a acusação do cortesão for revelada como verdadeira. Uma grande parte das políticas de Rokugan é a troca de cartas, e cortesões experientes gastam muito tempo e esforço por dia compondo e enviando muitas correspondências para os outros. Um bom cortesão pode manter um fluxo contínuo de correspondências com dúzias de pessoas pelo império, enviando pequenas informações para eles e cuidadosamente revendo os pedaços de boatos que são enviados para ele em troca. Para muitos cortesãos, esta rede de correspondência pode ser tão importante quanto aliados em sua própria corte. Correspondências podem construir uma aliança que dure gerações ou começar uma rivalidade que durará séculos. De fato, uma informação pontual do outro lado do império pode mudar o curso inteiro de negociações, e a fama e a fortuna de um cortesão pode ser fundada, construída ou destruída por uma simples carta. Dentro das próprias cortes, críticos e chantagistas empregam cartas como suas armas prediletas, e amantes as usam como mais sutil, porém mais direto presente. Este contínuo fluxo de correspondência em uma corte é conhecido como o jogo das cartas. Essas cartas visam primariamente mostrar perícia e manipular os outros, ao invés de transmitir informação. O jogo das cartas é bem antigo, e contos dizem que o segundo imperador, Hantei Genji, o príncipe resplandecente, foi um dos seus mais talentosos primeiros praticantes. Muitas das convenções ao se escrever uma carta, adotadas pelos cortesãos modernos, bem como muitos dos outros aspectos da vida política e social Rokugani, são creditados como tendo sido primeiramente desenvolvidos e estabelecidos pelo segundo imperador Hantei. Embora as intrigas e as negociações sejam de extrema importância, um império não se mantém apenas com a política. Também é necessário se cuidar da economia de um império. E agora, a partir de agora, é exatamente sobre isso que nós vamos falar, sobre a economia de Rokugan.
O comércio e o escambo em Rokugan é bem extenso, mas este é um tópico que os samurais, em sua maior parte, ignoram o máximo possível. É que os samurais aprendem a crer que o dinheiro está abaixo de suas preocupações e que o comércio é algo que deve apenas interessar aos meros cidadãos. É claro que a realidade não é tão ideal. Samurais que cuidam de suas casas devem continuamente estar cientes do dinheiro e dos gastos, e daimyo devem registrar suas entradas provinciais, taxas recolhidas e pagar soldos aos samurais jurados e aos seus vassalos. Ainda assim, a convenção social geral é que samurais não devem sujar suas mãos com questões de mero comércio. A moeda de Rokugan é baseada no arroz, a safra vital que mantém o império vivo. A unidade básica de troca em Rokugan, a moeda de ouro chamada Roku, supostamente deve representar uma quantidade de arroz capaz de alimentar uma pessoa por um ano. Na prática, o valor atual do Koku se diluiu ao longo dos séculos, pois a circulação de novos valores enfraqueceu seu valor. Em teoria, toda a terra do império pertence ao imperador, que delega a tarefa de guardar e manter essas terras aos clãs. Igualmente, toda comida e bens criados no império também pertence ao imperador, que os distribui para seus súditos conforme for necessário. É claro que transportar todos esses bens à capital imperial para redistribuição é impossível. Logo, no início da história imperial, o conceito de Koku foi criado para facilitar o processo. Em cada outono, quando a colheita de arroz é feita, daimyos locais e coletores de taxas imperiais medem a comida e bens criados em cada província. E as autoridades imperiais coletam aproximadamente 60% da produção de cada ano em comida, bens ou dinheiro, levando-as de volta à capital. O imperador, então, retorna a cada clã certo número de kokus, timbrados e marcados de acordo com o clã, que pode usar para recuperar comida e bens dos depósitos imperiais conforme necessário. Esta é a teoria, pelo menos é assim que se acredita que as coisas funcionam. Na prática, ao longo do século, o koku evoluiu como uma forma de moeda flutuante e comida e bens adicionais se tornaram poder econômico que os clãs mais produtivos, especialmente o clã da garça, podem usar para exercer influência contra seus rivais menos ricos. Além disso, visto que um clã tem que trocar seus kokus por arroz, um daimyo astuto pode exercer pressão em clãs específicos para estocarem seus kokus, ameaçando poupar uma quantia maior que a safra atual pode suportar. Além disso, o koku não é sempre uma moeda estável. Pelas marcações de novos kokus, a cada ano serem baseadas na colheita, o valor de um koku pode variar de um ano para o outro, aumentando durante uma estiagem e baixando muito durante um bom ano, com impacto imprevisível no resto da economia do império. O comércio desenvolveu-se na história de Rokugan, em parte como um meio de aumentar mais o lucrativo sistema econômico de taxas imperiais e kokus. Seria muito mais eficiente trocar kokus diretamente com outro clã pelos bens necessários do que tentar trocar kokus pelas mercadorias através da tesouraria imperial. Embora isto enfraqueça o princípio da posse e controle universal do imperador, seria muito mais eficiente se os Rokuganes simplesmente fechassem os olhos para realidades tão desagradáveis. Além disso, assim que o comércio se estabeleceu, ele se tornou uma nova fonte de riqueza e, portanto, um novo valor passível de taxação, beneficiando daimyos e imperador. Portanto, mercadores ficaram conhecidos na moderna Rokugan como um tipo de mal necessário.
já que samurais supostamente não devem cuidar de questões tão baixas quanto o comércio, todo mercador é reimi, e esses cidadãos enfrentam vários obstáculos em seu trabalho. Para prosperarem, os mercadores devem ser capazes de cruzar o império, levando caravanas entre diferentes regiões, onde diferentes mercadorias estejam disponíveis a baixo preço ou são muito procuradas. Isso requer documentos de viagem para autorizar tais jornadas. Além disso, muitos dos clãs tarifam os que querem comercializar em suas terras, diminuindo as margens de lucro que os mercadores usam para sobreviver. Não apenas isso, mas o lento ritmo de viagens e notícias de Rokugan significam que os planos de viagem de um mercador podem falhar sem que ele tenha culpa. Ele pode planejar vender seda nas terras da garça e descobrir no caminho que a garça teve uma incomum boa safra de seda este ano e o preço caiu. Como se não bastasse, caravanas de mercadores também são alvo favorito de quadrilhas e rotas comerciais inesperadamente fechadas ou terem seus bens tomados por um exército que está de passagem. Como era de se presumir, mercadores realmente independentes são raros em Rokugan. De fato, muitos deles buscam ajuda e suporte de influentes samurais, preferivelmente um daimyo ou outra pessoa importante. Estes samurais que apoiam mercadores desta maneira são conhecidos como patronos mercantes, e esta posição lhes permite trazer riqueza para seu clã, enquanto ainda mantém uma distância social adequada entre eles e a real prática do comércio. Na verdade, muitos patronos mercantes conduzem o comércio supervisionando os cidadãos sob o seu controle e tomando todas as decisões importantes e necessárias para garantir o lucro e a riqueza de seu clã. Mas a convenção social do patrono mercante lhes permite, ao menos, manter a pretensão de que não estão sujando as suas mãos com dinheiro. A riqueza gerada pelo escambo e comércio é uma importante e poderosa arma no arsenal de qualquer clã. Um clã rico pode aplicar pressão econômica direta em seus rivais menos afortunados, usando embargos comerciais ou manipulações de preço para enfraquecer sua posição. A garça e o louva-a-Deus, em particular, são mestres de tais táticas, e suas guerras econômicas já reverteram vitórias em campos de batalhas de seus rivais. Pois bem, pessoal, então é assim, dessa forma que funciona a política e a economia dentro de Rokugan. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que o vídeo tenha esclarecido as dúvidas de vocês a respeito desses dilemas. Espero ter trazido aqui informações interessantes que vocês possam utilizar dentro das suas campanhas de RPG. E aí, vai fazer uma boa intriga de palácio, utilizar os cortesãos para apimentar um pouco o jogo de poder, vai utilizar o comércio como forma de desonra, ou mesmo chantagem de um clã sobre o outro. Como você pretende utilizar essas informações passadas no vídeo dentro da sua campanha de RPG, hein? Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber. No mais, agradecer e pedir, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, para que você se inscreva, ative o sino para receber o próximo vídeo, no qual nós vamos falar a respeito da justiça em Rokugan e do sistema militar, do sistema de guerra em Rokugan. Também vai ser um vídeo bastante interessante, tá bom? Com o vídeo que vem, o próximo vídeo, a gente vai encerrar a estrutura do mundo de Rokugan e aí a gente vai começar a entrar nos clãs propriamente dito, estudando a estrutura de cada um dos 10 clãs principais de Rokugan. É isso aí, gente. Espero contar com a presença de vocês nos próximos vídeos. Até mais e fiquem com Deus. Tchau!